Queridos irmãos, graça e paz. Vamos abrir o texto sagrado mais uma vez, novamente no Salmo de número 106. Salmo de número 106. Nós vamos continuar hoje o estudo desse salmo. Iniciamos esse estudo no último domingo. E como são 48 versos, nós estudamos no domingo passado do verso 1 ao verso 12. E daremos sequência hoje estudando do verso 13 até o verso 48, se assim o Senhor nos permitir. Salmo de número 106. E nós faremos a leitura a uma só voz do verso de número 1 e o verso de número 48. Salmo de número 106, verso de número 1, a uma só voz, leiamos. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora o verso de número 48, também a uma só voz, leiamos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. Ó Deus querido, em nome de Jesus nós rogamos, usa de misericórdia para com as nossas vidas e fala conosco. Dá-nos graça para entendermos esta porção da Escritura Sagrada e sermos edificados pela Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, por favor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos no último domingo, queridos, que o Salmo 105 e o Salmo 106, eles são retratados como obras complementares. E estas obras complementares, elas trabalham da seguinte forma. O Salmo 105 nos aponta a fidelidade de Deus e a demonstração da sua graça. O Salmo 106, por outro lado, nos aponta a infidelidade do povo e a ingratidão do povo para com o Senhor. Quando nós falamos sobre obras complementares, nós estamos partindo do pressuposto que o organizador do livro dos Salmos colocou esses dois salmos, um ao lado do outro, de maneira intencional, e isso, é claro, é por instrução divina. O livro dos Salmos, queridos, diferentemente das cartas ou dos outros livros, ele traz vários autores e salmos escritos em períodos diferentes. Então é diferente, por exemplo, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é apenas Paulo escrevendo a carta para aquele público. Aqui não. Nós temos Salomão, nós temos Moisés, nós temos Davi, nós temos Asaf, nós temos os filhos de Coré ou Corá, em diferentes momentos da história. E o organizador, então, ele pegou esses salmos e ele organizou o livro dos salmos. E ao organizar, ele coloca, então, o Salmo 105 e o Salmo 106, um ao lado do outro, exatamente com o propósito de contrastar. Contrastar o quê? Essa fidelidade de Deus, a graça de Deus sobre o povo. E vem o Salmo 106, mostrando a infidelidade do povo e a ingratidão do povo para com o Senhor. No último domingo nós mencionamos algo também, que precisamos tomar o devido cuidado ao estudar o Salmo 106, de não olhar para esse povo descrito no Salmo 106 e falar assim, olha que povo ruim, olha que povo rebelde, olha que povo incrédulo. Nós precisamos reconhecer que neste povo, ou no retrato deste povo, nós podemos, em alguns momentos, encontrar exatamente a expressão da nossa religiosidade. Quando somos incrédulos ou quando somos ingratos para com Deus, ou ainda quando somos infiéis. Então nós estudamos esse Salmo 106 pensando nestes aspectos. Entretanto, algo de suma importância que não pode ser tomado do seu coração e nem do meu. Por mais que o Salmo 106 retrate para nós esses aspectos de infidelidade, de ingratidão do povo,
o Salmo 106 não está sendo dado para focar nesses aspectos, mas o Salmo 106 está sendo dado para fazer com que o povo louve a Deus e engrandeça a Deus, porque Ele é misericordioso. E essa misericórdia dele dura para sempre. E essa misericórdia é a causa daquele povo não ter sido consumido. E esta misericórdia é a causa de nós também hoje não sermos consumidos. Prova disso é que o Salmo abre com a expressão de louvado seja Deus, louvemos ao Senhor, engrandecemos ao Senhor. E ele conclui com a mesma expressão, louvado seja Deus. É aleluia no início e é aleluia no final. Então é uma entrega de louvor a Deus. Quem é esse Deus? É o Deus que é misericordioso, é o Deus que é longânimo para com o seu povo, e é o Deus que permanece tratando esse povo. No último domingo, então, quando nós estudamos os versos 1 a 12, nós fizemos o seguinte: do verso 1 a 5, nós olhamos o convite que está sendo feito para render graças e louvar a Deus. Os versos 1 a 5 foram lidos aqui na liturgia pelo reverendo Gabriel no início do culto, e imediatamente depois nós tivemos uma oração de louvor e de exaltação a Deus, e cantamos um hino, louvando a Deus, dizendo que o povo está aqui congregado para adorar ao Senhor. Os versos 1 a 5 convoca o povo exatamente para isso, para render graças, para engrandecer, para louvar. Nós estudamos também no último domingo os versos 6 a 12, e nos versos 6 a 12 nós vimos um testemunho da graça de Deus. E esse testemunho da graça de Deus, ele é aberto no verso 6, pela convicção do salmista de que ele, o povo, havia pecado, mas mesmo tendo pecado, Deus misericordiosamente foi ao encontro do povo e socorreu esse povo e salvou esse povo. O texto também foi lido aqui na nossa liturgia pelo presbítero Télio, e nós fomos conduzidos a pensar exatamente na realidade dos nossos próprios pecados, quando nós também nos desviamos, quando nós também nos afastamos, mas apelamos à misericórdia divina, e Deus, por misericórdia e graça, vem ao nosso encontro e nos socorre, nos sara, nos cura, nos perdoa. E aí então nós cantamos um hino, e no hino que nós cantamos, nós falamos o quanto nós dependemos do Senhor, porque por mais que Ele tenha feito realizado atos extraordinários sobre a nossa vida, contudo, a gente ainda com o coração falho, às vezes insiste em se afastar. E é o que está acontecendo aqui no Salmo 106. Exatamente isso. Agora, queridos, e eu não estou trazendo todas as lições no último domingo, até porque se assim o fizéssemos, nós não terminaríamos o Salmo 106 hoje. Mas apenas refrescando a memória daqueles que aqui estavam e contextualizando aqueles que aqui não estavam, para seguirmos juntos. Seguirmos juntos a partir de onde, então? A partir do verso 13. E o que é que nós veremos do verso 13 até o verso 43? O que é que nós veremos aqui? Nós veremos esse relato de uma história de rebelião e também de declínio. É isso que nós veremos. O salmista vai trazer esse relato histórico da rebelião do povo de Deus e do declínio do povo de Deus. Algo que você deve se recordar é que o salmista, ele não tem a pretensão de trazer esses relatos fazendo uma descrição cronológica da história. Ele não está preocupado com isso. A preocupação do salmista é trazer este relato apontando as lições para que o povo no seu tempo aprendesse e estas lições alcançassem o seu coração e o meu coração hoje, a fim de que nós também aprendamos. Assim, vejamos então estes versos, esse relato dessa história de rebelião e de declínio. Para facilitar, queridos, eu dividi aqui esse relato em 7 partes. E eu quero mencionar então essas 7 partes, a fim de facilitar a nossa compreensão. E são partes que estão dadas ou apresentadas pelo relato que o salmista faz.
Então, a primeira parte, para a qual chama a sua atenção, está dos versos 13 a 15. E o que é que nós veremos aqui dessa história de rebelião e de declínio? Nós veremos aqui que o povo, ao longo da trajetória, demonstrou insatisfação com a provisão divina. O povo demonstrou insatisfação com a provisão divina. Veja só o que está nos versos 13 a 15. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. É o que nós temos aqui. A partir de agora, o que é que nós faremos? Do que o salmista está falando? Se é um relato da história, qual é o trecho da história para o qual o salmista está apontando nos versos 13 a 15? Os versos que nós acabamos de ler, eles se referem ao episódio que está registrado no livro de Números, no capítulo de número 11. Ali, em Números, capítulo 11, o povo estava questionando quem lhes daria comida. E o povo ali em Números, capítulo 11, se lembrou dos peixes do Egito e falaram ainda, lá nós comíamos de graça. Não era graça. Graça é o que eles estão recebendo de Deus. Lá eles comiam pelo trabalho escravo que prestavam. Vocês se recordam que Israel foi escravo no Egito. Mas eles falam, tínhamos peixes, comíamos de graça, tínhamos pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas, alhos, tínhamos tudo isso. E eles então estão se recordando destas coisas, a ponto de declarar que a alma deles se secava diante daquele pão, daquele maná que Deus estava dando para eles. O salmista está se referindo exatamente a esse episódio. E ele está ensinando para você e para mim o seguinte: a memória do povo de Deus é uma memória curta. Aqueles que servem ao Senhor muitas vezes têm uma memória muito curta. Não se recorda dos feitos de Deus. E além de ter uma memória curta, é uma memória muito ingrata. Porque mesmo recebendo e sendo cuidado, está reclamando. A ponto de um autor, comentarista desse salmo, chegar a dizer o seguinte: o Senhor tirou Israel do Egito em uma noite, mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. Porque o coração dos israelitas continuava desejando o retorno para o Egito e sendo ingratos. E aí o que é que Deus faz? Vocês estão falando dos peixes? Vou mandar para vocês então carne. E Deus envia o quê? As codornizes. Deus envia as codornizes. Mas Deus envia para tratar também o coração daquele povo. Aquele povo estava demonstrando que o coração estava voltado para as coisas desta vida. E quando o coração do homem está voltado para as coisas desta vida, o homem se coloca em uma condição de disciplina ou de juízo da parte de Deus. E Deus enviou as codornizes, Deus enviou carne. Mas veja o que está no verso 15 do salmo que nós acabamos de ler. O texto diz: concedeu-lhes o que pediram, deu carne para eles, mas fez desfinhar-lhes a alma. O texto aqui no verso de número 15, que nós acabamos de ler, ele é traduzido da seguinte forma, pela Nova Almeida Atualizada. Veja só: concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. É disso que está falando, sobre fez desfinhar-lhes a alma, uma doença terrível. O que é que aconteceu? Números capítulo 11, verso 33, vai nos mostrar o que aconteceu. Diz o texto: estava ainda a carne entre os dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. E o povo então foi ferido pelo próprio Deus. Os versos 13 a 15 nos mostram então essa insatisfação com a provisão divina.
É aquilo que nós podemos traduzir pelas palavras do apóstolo Paulo sendo interpretadas em Filipenses capítulo 4. Falta ao povo de Deus contentamento. Contentamento com aquilo que Deus tem dado, com o suprimento de Deus. Isso não afetou só Israel no passado. Isso também pode afetar o nosso coração ainda hoje. Quando nós olhamos para o que Deus tem nos dado e interpretamos de tal modo que reconhecemos que aquilo que Deus tem nos dado é pouco e passamos a desejar as coisas que estão lá fora e voltamos o nosso coração para estas coisas, sem saber que Deus, assim como fez com Israel, pode, ainda hoje, a fim de disciplinar aquele que ama, até mesmo conceder, mas antes que seja experimentado, visitar com disciplina e juízo. Agora, eu chamo a sua atenção para os versos 16 a 18. Esse é o segundo aspecto que nós queremos mencionar nessa história de rebelião e declínio. Versos 16 a 18 vai nos mostrar que esse povo se rebelou contra a liderança escolhida por Deus. É o que está aqui. Dê uma olhada para os versos. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo. A chama abrasou os ímpios. Mais uma vez, a pergunta é: de que episódio o salmista está falando? E não é tão difícil encontrarmos. Agora, o que está em foco é o episódio relatado no livro de Números, no capítulo de 16. Quando nós olhamos para o capítulo 16 de Números, nós vamos ver ali Datã e Abirão se rebelando contra a liderança de Moisés e de Arão. E aparece um outro personagem, Corá, e aparentemente era o porta-voz de Datã e Abirão, que fala contra Moisés e fala contra Arão. E o problema ali específico era, estavam questionando a escolha de Arão. E eles estavam dizendo o seguinte, verso 3 do capítulo 16 de Números: basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Esse era o questionamento que estava sendo levado. O que você e eu devemos fazer? Perguntar: o que motivou esses homens a se rebelarem contra a liderança que foi levantada por Deus, Moisés e Arão? O texto responde. Basta você olhar para o texto, do verso 16. Vejam aí as duas primeiras palavras. A resposta está muito clara. O que é que aconteceu? As duas primeiras palavras, você consegue ler as duas primeiras? Vamos ler juntos? Vamos lá? Tiveram inveja. Pronto, está aqui a resposta. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles tiveram inveja de Moisés e de Arão. E aí então começaram os ataques. Aqueles homens começaram os ataques contra Moisés e Arão. E aí, olha só, não é fácil encontrar outros que invejam. Não é difícil, encontrar outros que invejam. Não é difícil encontrar outros que queiram se rebelar contra lideranças escolhidas por Deus. E aí eles vão encontrar outros 250. Tem mais 250 agora que se une a eles. Com qual objetivo? Atacar a liderança espiritual constituída por Deus e rebelar-se contra essa liderança e, consequentemente, rebelar-se contra o próprio Deus. Pergunta que vem em seguida é: o que é que Deus fez? Como é que Deus tratou os rebeldes? Deus trouxe um juízo de uma maneira inaudita. Sim, um juízo de uma maneira inaudita. Do que eu estou falando? Está lá em Números, capítulo 16, versos 28 a 30. Moisés diz o seguinte: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes homens como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor.
Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram quem? Moisés e Arão? Não, o Senhor. E aí o que é que acontece? A terra se abre, engole Datã e cobre o grupo de Abirão. E no verso 35, você se lembra daqueles outros 250, o que é que vai acontecer? Procedente da parte do Senhor, sai um fogo e consome todos os 250. E Deus julga os rebeldes que estão no meio do seu povo. Porque eles estavam se rebelando contra o próprio Deus. Por favor, em nome de Jesus, não entenda que essa parte do texto agora valida o discurso de pseudos profetas dos nossos dias, ou pseudos pastores, que usam o seguinte discurso: ai daquele que fala do ungido do Senhor. Alguns de vocês certamente já ouviram falar disso. O ponto aqui é que a liderança de Moisés e Arão estava sendo confirmada pelo propósito estabelecido por Deus. Eles estavam seguindo o que Deus estava ordenando, e não o que o próprio coração deles desejava. E Deus tem compromisso com os seus propósitos, com o seu próprio nome, e Deus honra a sua obra no meio do seu povo, porque Ele tem zelo pelos seus projetos. E os servos de Deus são preservados pelo poder de Deus, e os rebeldes são julgados. O salmista está falando também desse episódio. Terceiro aspecto, queridos, para o qual chama a atenção de vocês, no relato dessa história de rebelião e declínio, agora dos versos 19 a 23. Avancemos. O que vai acontecer aqui com esse povo? Esse povo se esquece de Deus e segue os deuses de seus próprios corações. É o que vai acontecer aqui. É o que eles vão fazer. Vejam dos versos 19 a 23. A palavra do Senhor assim declara: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Sigamos o mesmo padrão. De que episódio o salmista está falando? Qual é o momento da história de Israel que o salmista está apontando? E agora nós vamos retroceder, sair de Números e voltar para Êxodo. O salmista está chamando a atenção para o episódio que está registrado no livro de Êxodo, capítulo de número 32, dos versos 1 a 14. Quando o povo fez um bezerro de ouro ou um ídolo de metal. Foi exatamente isso que o povo fez nesse episódio que está sendo registrado aqui. Perceba que ali ainda é o livro de Números. Se você olhar ou lembrar, capítulo 14 e 15 está narrando a saída do povo do Egito. No capítulo 32, esse povo está se esquecendo. E é exatamente isso que nós estamos afirmando a partir daqui. No verso de número 21, a expressão está aí para você encontrá-la. Esqueceram-se. Eles estão se esquecendo. De quem? De Deus. Que Deus os redimiu, os resgatou, tirou eles lá do Egito, salvou com braço forte. Que Deus fez sinais e maravilhas, julgando os deuses do Egito. Que Deus fez esses tremendos feitos a ponto de abrir o mar para o povo passar com o pé enxuto. E o povo se esquece de Deus. Não se lembra mais de Deus. E eles então querem tomar as suas providências para seguir os deuses do seu próprio coração, ou os ídolos do seu próprio coração. Um ídolo, queridos, é tudo aquilo que é colocado no lugar que pertence tão somente ao Senhor. Então, hoje, quando se fala de ídolo, as pessoas às vezes têm a tendência de pensar no quê? Na imagem na parede, né? E aí fala-se de ídolos pensando tão somente nessa configuração. Mas ídolo é aquilo que ocupa o centro da nossa existência de tal modo que a gente se esquece de Deus e se dedica àquilo que está ocupando um lugar que deveria ser somente do Senhor. Pastor, você pode exemplificar? Claro,
Posso exemplificar. Então, um esposo pode se tornar um ídolo, uma esposa pode se tornar um ídolo, um filho, uma filha pode se tornar um ídolo. O nome, o sobrenome da família pode se tornar um ídolo. Se ele soubesse quem eu sou e de qual família eu pertenço nessa cidade, e daí? Pode se tornar um ídolo. Os diplomas, as conquistas pessoais, uma casa, um carro, tudo isso pode se tornar um ídolo na sua vida, na minha vida também. Por que não dizer assim? Todos estão sujeitos a esta realidade. Israel se esqueceu de Deus, se esqueceu dos feitos do Senhor. Nenhum ídolo tem o poder ou a capacidade de resgatar a vida de um homem, tirando da escravidão, do pecado e fazendo viver em liberdade. Mas Israel e muitos hoje se esquecem daquele que é o verdadeiro libertador para se curvar diante daqueles que cativam ou que levam a prisões. É exatamente isso que acontece. Nós não podemos negar esse fato. E é o que está acontecendo aqui. Veja que Israel rejeitou o Deus de glória incorruptível e trocou por um pedaço de ouro que foi confeccionado pelas mãos humanas. Mãos humanas. É interessante isso. Porque o ídolo é aquilo que é fabricado pelo próprio homem para refletir um desejo do seu próprio coração. A pergunta que você e eu devemos fazer aqui é: por que eles não foram destruídos? O texto fala, basta você olhar para o texto sagrado, verso 23, eles seriam destruídos se Moisés, o escolhido de Deus, não tivesse interposto. E aqui é interessante, o que é que Moisés fez? Moisés intercedeu por esse povo. E a palavra aqui para interpor tem uma ideia muito curiosa. É a ideia de um soldado que se coloca na brecha. Então, há uma brecha no muro. E o soldado sabe que o inimigo está do lado de fora. E que o inimigo pode vir e avançar contra o seu povo e matar o seu povo. O que é que o soldado faz? Se coloca na brecha, no sentido de, se alguém tiver que morrer, que morra eu, mas que eles sejam protegidos. E aí Moisés está, então, ali intercedendo pelo povo para que o povo não fosse destruído. Consequentemente, nós encontramos nessa atitude de Moisés uma prefiguração ou um tipo da obra de Cristo. Porque o que foi que Cristo fez? Cristo não somente intercedeu, mas Cristo, de fato, como soldado, veio e morreu no seu lugar e no meu lugar. E por causa da morte de Cristo no seu lugar e no meu lugar, nós temos vida. É exatamente isso. Então imagine, queridos, que tristeza, que desastre, se esquecer daquele que morreu no nosso lugar, para querer seguir as coisas deste mundo, com ídolos fabricados pelas nossas próprias mãos. Versos 24 a 27 agora. Sigamos. O quarto aspecto para o qual chamo a atenção de vocês. Esse povo desprezou a promessa de Deus para as suas vidas. Desprezou, fez pouco caso, se esqueceu. Versos 24 a 27. O texto sagrado diz assim: também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações a sua descendência e o dispersaria por outras terras. No mesmo padrão, que episódio é esse? É um episódio que está registrado em Números capítulo 13, a partir do verso 32 e avançando até o capítulo 14, verso 38. Você se recorda dele? 12 espias foram enviados à terra para trazer o relatório. Quantos trouxeram um relatório positivo, do tipo, vamos, avancemos? Quantos foram? E quantos trouxeram um relatório do tipo, nós vamos morrer? Quantos? É exatamente disso
Esse é o momento que está sendo retratado aqui agora. E o que é que o povo está fazendo ali, gente? Eles estão refletindo, colocando para fora a sua incredulidade diante do Deus que é todo-poderoso para cumprir todas as suas promessas. E essa incredulidade leva-os a desprezar a promessa de Deus e os propósitos do Senhor. Mas o que é que acontece? Aqueles que assim o fazem ou que se portam de maneira incrédula e que desprezam os projetos de Deus e os propósitos de Deus, não ficam sem ser visitados. E esse povo foi visitado, e foi visitado com juízo, com morte. É exatamente isso que acontece. O Senhor anuncia o seguinte: olha, vocês estão achando que eu não sou poderoso para cumprir as minhas promessas? Estão sendo incrédulos e desprezando os propósitos e as promessas que eu dou para vocês? Então, aqueles com 20 anos ou mais de idade vão morrer aqui nesse deserto. E os filhos de vocês, que vocês falam que não vão entrar na terra, são os que serão levados. E assim Deus o faz. E tem um detalhe nesta parte para o qual chama a sua atenção também. Porque o verso 27 fala: e também derribaria entre as nações a sua descendência e dispersaria por outras terras. Todas as vezes que o povo se esquecesse ou desprezasse as promessas de Deus e fosse incrédulo, Deus traria esse juízo cumprindo a sua palavra, porque Deus permanece fiel. Sabe aquele texto bíblico que o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, que fala assim: se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Às vezes as pessoas usam esse texto para dizer assim: olha, eu pequei, fui infiel mesmo, mas Deus permanece fiel. O que Deus está falando ali, por intermédio do apóstolo Paulo, e assim interpreta aquela passagem, tendo em vista todo o pano de fundo do Antigo Testamento, é que Deus prometeu determinadas coisas. Deus prometeu, por exemplo, que a rebelião, a incredulidade, o desvio da parte dele seria visitado com juízo. Deus é fiel para trazer o juízo. Deus prometeu: se vocês se rebelarem, eu vou dispersar vocês. E qual é o contexto do Salmo 106? Não podemos precisar o momento histórico, mas podemos precisar o que estava acontecendo com o povo. O que é que estava acontecendo com o povo? O povo estava disperso. Não, pastor. Como que você pode afirmar que esse povo estava disperso? Basta você olhar para o verso 47. Olhe para o verso 47, tem um pedido que está sendo feito. E qual é o pedido que está sendo feito? Senhor, congrega-nos das nações, traz o teu povo de volta, coloca o teu povo junto novamente. Isso aqui faz com que alguns comentaristas pensem que esse salmo é um salmo do exílio. Mas nós sabemos também de períodos dos juízes em que o povo estava se rebelando e Deus vinha e trazia juízo. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E se o povo não estava crendo que Deus seria fiel para cumprir a promessa da terra, eles veriam que Deus era fiel para cumprir a promessa de juízo. Em nome de Jesus, entenda isso, não adianta nada você ter uma caixinha de promessas e ficar com o seu coração incrédulo. Tem coisas piores com caixinhas de promessas, mas eu quero falar só disso. Ficar com o seu coração incrédulo. Por exemplo, o Senhor Jesus prometeu para você e para mim que Ele estaria contigo e comigo durante todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E por que que você e eu, quando estamos passando por um vale, chamado de Vale da Sombra da Morte, parece que queremos nos esquecer disso? Ele continua conosco. Portanto, não temeremos. Ainda que enfrentemos o Vale da Sombra da Morte, o Senhor está conosco. Ele não nos deixa, porque é fiel para cumprir as suas promessas. Ele prometeu que vai voltar. E eu pergunto, com qual expectativa o seu coração está? Essa expectativa arde no seu coração? Você anela pelo retorno dele? Ou se esquece e despreza a promessa de que ele voltará? Nós precisamos pensar nisso, queridos. Mas avancemos. Versos 28 a 31.
que é que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar que esse povo ele não cumpriu aquilo que Deus determinou na posse da terra. Pelo contrário, eles se mesclaram com os outros povos para desobedecer a Deus. Versos 28 a 31. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Esse episódio está registrado em Números capítulo 25. O rei de Moabe contratou um profeta para amaldiçoar a nação de Israel. Vocês se lembram o nome do profeta? Balaão. E Balaão foi contratado para amaldiçoar. Só que Balaão não dava conta de amaldiçoar o povo que Deus abençoou. E a maldição proferida se transformava em quê? Em bênção. Não tinha como. E Balaão, vendo que não estava dando conta de cumprir com a sua parte do contrato, chamou o rei e falou assim: olha, tem uma estratégia. Faz o seguinte, prepara uma armadilha para esse povo. Chama esse povo, se apresenta como um bom vizinho. Convida os líderes das tribos para vir cá, para participar de um banquete com vocês, com os moabitas, a fim de que eles fiquem aqui com vocês. E assim o rei faz. E o banquete está sendo oferecido, só que o banquete dos moabitas era um banquete religioso. E participar do banquete dos moabitas, do banquete religioso, era então se associar aos deuses dos moabitas ou aos demônios cultuados pelos moabitas. Inclusive tendo relacionamentos com as prostitutas cultuais. E quem é que estava lá agora então, no meio de Moabe, participando dessa festa toda? Israel. Mas não era para matar os inimigos do Senhor? Israel tomou a forma do mundo. Já ouviu falar isso? Ficou parecido. Não havia mais diferença. Se tornou igual. A fúria de Deus, então, vem sobre esse povo. Números capítulo 25, verso 9, diz que 24.000 pessoas morreram. E aí aparece esse personagem, Finéias. E Finéias, então, ele toma uma iniciativa, uma intervenção rápida. E Finéias, por meio da sua intervenção, ele faz expiação pelos filhos de Israel. Esse episódio é um juízo de Finéias sobre um israelita com uma mulher moabita. E aí, então, cessa a ira do Senhor. Porque Finéias, pelo seu ato, fez expiação pelo povo. É o que está registrado em Números capítulo 25, verso 13. E Finéias, se você olhar para o texto, diz que com o seu ato, ele recebeu da justiça de Deus. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. E Finéias aqui agora também é um tipo de Cristo. Aquele que, por meio do seu ato de justiça, acaba trazendo justiça também sobre todos os demais. Os israelitas não morreram mais depois do ato de Finéias. O que passou a ter foi preservação de vida. Nós não morreremos pelo ato de Cristo em nosso favor, porque nós recebemos da justiça de Deus que decorre de Cristo. E nós, então, não tememos mais a morte. Nós vivemos em vida tendo paz com Deus. E é exatamente o que está aqui. Avancemos, queridos, versos 32 e 33. Veja que esse povo também foi rebelde ao Espírito de Deus. Versos 32 e 33. Depois, o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Agora o episódio está no livro de Números, capítulo 20, versos 1 a 13. Os israelitas estão reclamando por falta de água. Moisés foi acusado de ter tirado o povo de lá do Egito e agora não dá conta de providenciar a água. E o povo está incrédulo, duro, reclamando contra Moisés. E aí Moisés,
Em um determinado momento, ouvindo a queixa do povo, Moisés vira e fala, está aí o texto, de maneira irrefletida, ou de maneira dura, de maneira imprudente. E aí nós vamos ver que isso traz a Moisés também uma certa disciplina da parte de Deus. Porque agora Moisés vai ser impedido de entrar na terra prometida. Vocês se recordam? Vem cá, olha, está vendo lá? É lá, mas você não vai entrar. Porque você falou de maneira irrefletida e fez aquilo que eu não determinei que fosse feito para providenciar, ou do modo como eu determinei que fosse feito para providenciar a água para esse povo. E isso nos ensina que os líderes frustrados e irados, eles precisam ser corrigidos. Um líder frustrado e irado não deve pensar que na sua ira e nas suas palavras irrefletidas a justiça de Deus será operada. Ele precisa descansar o coração no Deus de justiça e seguir os passos que o próprio Deus dá. E nós precisamos aprender com isso. O grande líder de Deus não ficou sem ser tratado. E nós também não ficaremos sem ser tratados se nós falharmos na nossa liderança e na nossa missão. E antes de você pensar que isso só se aplica a nós, pastores e presbíteros, eu quero dizer, por exemplo, a todos os homens que aqui estão, que isso se aplica à sua vida dentro da sua casa, na liderança que você exerce no seu lar. Isso se aplica na vida de todos nós, quando exercemos um papel de instrumentos nas mãos de Deus sobre a vida de outras pessoas. Aqui, praticamente todos, exceto os que não casaram e as crianças, têm filhos e sabem do que nós estamos falando. Sigamos. O sétimo e último aspecto dessa história de rebelião e de declínio. Esse povo apostatou do Senhor e se entregou, queridos, à prostituição espiritual. Vejam os versos 34 a 42. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam, também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Pensa. E agora aqui é difícil a gente precisar um momento da história. Porque em diferentes momentos da história Israel fez isso. Por mais que o autor sagrado pareça estar se referindo ao tempo dos juízes. Porque o que é que acontecia no tempo dos juízes? O povo pecava, se rebelava contra Deus, Deus trazia a disciplina, o juízo. E eles então eram oprimidos por outros povos, por outras nações. Gemiam, clamavam por misericórdia a Deus. O que é que Deus fazia? Levantava um juiz, um libertador. O juiz ia lá, lutava, libertava esse povo. E agora o povo liberto, o que é que fazia novamente? Voltava para cá, pecava de novo, caía, abandonava o Senhor. Deus enviava então o seu juízo. E aí o povo gemia, chorava, lamentava, gritava para o socorro. O que é que Deus fazia? Levantava outro juiz. O juiz ia lá e libertava o povo. E aí agora o povo liberto, o que é que fazia? Voltava para cá, caía de novo. Eu vou parar, porque foram por cerca de 400 anos, senão a gente não termina o sermão. Fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Quando você olha para esses versos, vejam aí, alguns pecados estão sendo mencionados, e eu não vou poder falar deles, eu quero apenas citá-los, porque o tempo já me traiu. Então vejam só, alguns dos pecados mencionados aí. A desobediência à voz do Senhor, porque eles não exterminaram os povos. A imitação das nações em suas obras, quando deveriam ser santos ao Senhor. O culto a demônios, porque por trás de cada ídolo estava o quê? Um demônio. Sacrifícios humanos, pois eles praticaram aquilo que era abominável ao Senhor, sacrificando as suas crianças. Contaminação da terra por meio de suas obras, porque eles desprezaram os propósitos de Deus.
Tudo isso está sendo mencionado aqui. A ideia de prostituição espiritual aqui, ela se encaixa na figura que é a seguinte: Deus, ele trouxe Israel para ser a sua esposa. E Israel abandonou o esposo e foi e se envolveu com outros homens. Vocês se recordam do livro do profeta Oséias? Exatamente isso está sendo retratado aqui. O que nos chama a atenção é que, mesmo diante de tantos erros repetidos, Deus tratava o seu povo com juízo, mas evidenciava a sua misericórdia. Sabe aquela misericórdia que dura para sempre, que se renova a cada manhã, e que se renovou hoje sobre a sua vida e sobre a minha vida, e que se não tivesse renovado, a gente também já teria sido consumido, porque a gente também peca e erra e se afasta de Deus. Deus renovava essa misericórdia sobre esse povo. E aí, queridos, me permitam apenas citar a última parte do sermão, mesmo não fazendo a exposição dela. O salmo encerra não com essa tônica, mas o salmo encerra com a tônica de uma oração esperançosa. O salmista vai fazer uma oração esperançosa. E essa oração está no verso 43 a 48. Eu quero convidar vocês para que a gente faça a leitura desses versos a uma só voz, versos 43 a 48. Mesmo assentados, com reverência, eu convido vocês para lermos os versos 43 a 48 a uma só voz. Leiamos a palavra do nosso Deus. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. Aleluia. Essa é a oração do salmista, queridos. Por que eu falo que é uma oração esperançosa? Porque ele está olhando para o relato da história e ele está vendo a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus. E quando ele enxerga isso e vê o povo dele disperso, ele fala assim: mas Deus, no passado o Senhor restaurou o seu povo. E o Senhor é Deus para restaurar o seu povo ainda hoje. Então, ó Deus, salva-nos. Salva-nos. E é esse o clamor que ele está fazendo. Para quem o salmista está olhando? Rapidamente, algumas ações de Deus estão sendo descritas. Ele está olhando para o Deus que olha e vê a angústia do seu povo. Ele está olhando para o Deus que ouve o clamor do seu povo. Ele está olhando para o Senhor que se lembra da aliança com o seu povo. Ele está olhando para o Senhor que se compadece do seu povo. Ele está olhando para o Senhor que salva o seu povo. Ele está olhando para o Senhor que congrega o seu povo. Do jeito que o Senhor fez quando tirou o povo do Egito, do jeito que o Senhor fez ao longo da história, o Senhor é Deus para fazer agora. E nós devemos dizer, do jeito que o Senhor fez no passado, o Senhor é Deus para fazer ainda hoje, com a sua igreja. Quando o povo do Senhor está disperso em vários lugares, alguns em países onde não existe perseguição, alguns outros em países onde a perseguição está começando a ficar aquecida, alguns outros em países onde a perseguição é ferrenha e teus servos estão morrendo. O Senhor é Deus para restaurar esse povo, para reunir esse povo, para congregar esse povo, porque o Senhor nos libertou em Cristo. O Senhor cumpre as suas promessas. Salva-nos, ó Deus, e congrega-nos. É a oração dele e que deve ser a nossa. Talvez você fale, não, orar para sermos congregados, sim. Você e eu devemos ter no nosso coração uma ardente expectativa de que um dia estaremos todos juntos diante do Senhor, congregados para adorar ao Cordeiro e aquele que se assenta no trono de glória. Todos nós. Essa esperança está retratada em Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Quem fará parte desse grande ajuntamento? Todos os que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus, que procede de toda tribo, língua e nação, para estar reunida com o Senhor. Ah, queridos, como é bom saber que Deus não te trata e não me trata segundo os nossos merecimentos e segundo os nossos pecados. É por isso que não tem como encerrar o salmo de um outro jeito se não for. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque a gente tem sido tratado com misericórdia e longanimidade o tempo todo. Fiquemos de pé, queridos. Recebamos a bênção. E agora, povo amado do Senhor, ide em paz. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de todos. Que o Senhor levante o seu rosto e conceda paz. Paz em um mundo que jaz no maligno. Paz em corações que desejam o retorno do grande Rei Jesus Cristo. E que assim seja hoje e para todo sempre. Amém. Amém.